Bom, e para fazer uma análise desses dados, né, de safras divulgados tanto pela Conab quanto pelo USDA, nós convidamos o analista das safras e mercado, o Luiz Fernando Gutierrez, que está aqui com a gente. Luiz, eu imaginava, né, que com uma projeção de uma safra menor, principalmente do Brasil, que é um grande produtor, isso fosse impactar de uma forma mais positiva nos preços das commodities, né? Pelo menos hoje a gente não viu isso. Por quê, hein? Isso pode acontecer ainda ou tem a ver não tanto com a safra brasileira, mas como a composição dos estoques globais? Boa noite, Luiz. Boa noite, Petrin. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Pois é, Petrin, a gente teve números divergentes, digamos assim, né? Se a gente comparar a Conab com o USDA. De fato, o USDA está um pouco descolado da realidade que a gente entende ser a safra brasileira no momento. A Conab agora está mais em linha com o que a gente está entendendo, né? Da produção brasileira. Eu acho que, de uma forma geral, o mercado, né, como um todo, já vem entendendo há um tempo que a safra brasileira ela está mais para 150, um pouquinho menos que isso, do que para 160, como de alguma forma a Conab e o próprio USDA vinham trabalhando, né? Então isso é positivo, porque a Conab começa, eu acho, a trazer uma realidade um pouco melhor sobre a situação da safra brasileira, indo em linha, né, com o que a gente mesmo aqui na Safra está trabalhando. Inclusive o nosso número está um pouquinho acima da Conab, agora a gente está trabalhando com o número de 151, mas amanhã a gente vai fazer uma revisão desse número, já estava previsto, e é possível a gente ver uma safra aí abaixo de 150. Mas o ponto, Petrin, é que apesar desses cortes importantes na safra brasileira, né, lembrando que a soja especificamente, lembrando que a gente tinha um potencial de colheita de 163, 165 se o clima fosse positivo, a Argentina está falando de uma safra grande no Brasil, né? A Argentina está falando da segunda, provavelmente a segunda maior safra da história do país, né? Ou muito próximo disso. Então é uma produção ainda bastante grande que deve entrar, que está entrando no mercado, né? A colheita está acontecendo. Mas a gente não pode esquecer que, além disso, o mercado da soja, como é um mercado muito exportador, um mercado internacional muito forte, com a China grande compradora aí, muito ativa, isso é precificado de fora para dentro. Então, esse mercado internacional não olha só para o Brasil. Embora o Brasil seja o grande produtor, o maior produtor do mundo, o maior exportador do mundo, longe na frente, né, de outros, aqui na América do Sul a gente ainda tem um player importante que é a Argentina, né? A Argentina é o terceiro maior produtor do mundo. A Argentina vem de uma quebra de safra histórica do ano passado. E o clima na Argentina está positivo, está favorável até esse momento. Embora tenha passado agora por 2 semanas um pouquinho mais secas, a gente não pode falar, ainda, né, pelo menos, que a Argentina vai ter problema produtivo. Então, a Argentina tende a colocar no mercado aí 25, 30 milhões de toneladas a mais do que ela colocou no ano passado, né? Ela colheu 21, 22 milhões no ano passado. Nesse ano, o potencial é de 50, 52 milhões. E somando safra de Brasil e Argentina, já contemplando os problemas brasileiros, né, trabalhando com essa safra aí de 148, 150 milhões, a gente soma isso, né, fora os outros países da América do Sul, e a gente deve ter uma safra sul-americana maior. E é isso que impede que preço suba no momento, é isso que pressiona preço, né, ou vem pressionando, principalmente desde a virada do ano aí. Então a gente tem esse ambiente realmente de aumento, provável aumento de oferta na América do Sul, que impede que os preços subam e pressiona, né, os preços nesse momento aí no mercado brasileiro. Você disse há pouco, né, que os preços da soja são precificados mais de fora para dentro, né? Então é importante a gente falar como é que está o termômetro em termos de exportação, porque a gente teve a informação de que os Estados Unidos vem projetando uma redução de exportação de soja por a questão do preço. Como é que anda o apetite, principalmente da China e de outros mercados, né, para a gente poder entender como é que isso vai funcionar? Porque a colheita está praticamente já concluída, né? Sim, embora a China esteja com estoques mais elevados do que em anos anteriores nesse momento, ela segue com um apetite muito forte, né? Tanto que os nossos lineups aqui no Brasil estão apontando para o mês de fevereiro um volume muito grande de soja, inclusive mais que no passado. O mês de março deve começar a encher daqui a pouco, o mês de abril, enfim, com a entrada da safra, esses meses devem avançar bastante, a gente deve ter uma exportação muito forte. A gente não vê problemas do lado da demanda, né, nesse momento. O grande problema, entre aspas, é realmente o tamanho da oferta. Esse é o ponto. Então, assim, a gente deve ter uma exportação forte nesse ano. A gente não vai exportar recorde nesse ano, principalmente porque a gente não vai ter uma colheita cheia, porque senão a gente poderia se aproximar dos 100, 101, 102 milhões que a gente exportou em 2023. Mas a gente tem que lembrar
que também a Argentina, de alguma forma, pesa nessa conta. Embora ela não seja uma grande exportadora de grão, ela tem uma parcela e ela compete direto com o Brasil. Só para te dar um exemplo, ano passado a gente exportou para a Argentina 4 milhões de toneladas. Eles costumam comprar de nós 500 mil toneladas no ano normal. Nesse ano a gente já tem que tirar essas 4 milhões de toneladas, porque a Argentina não vai importar da gente esse volume, não precisa isso. Então isso faz a gente começar a reduzir aí o nosso potencial de exportação. Eu acho que a gente poderia chegar em 100 milhões de novo, mas a gente não vai porque realmente a gente vai ter uma oferta menor no Brasil, mas a gente deve ficar com uma exportação acima de 90. Então, eu não vejo nenhum grande problema, pelo menos até o momento, no lado da demanda. A gente deve ter uma exportação forte no ano, deve ajudar bastante a tirar essa safra brasileira aí, o excesso, né, do mercado interno. Então, esse pelo menos é um ponto positivo, que a gente vai ter uma exportação forte, né, se tudo der certo, e isso vai ajudar um pouquinho a segurar o preço lá na frente. Perfeito. Vamos continuar acompanhando aí os próximos passos dessa questão tão importante para a nossa produção. Obrigado, viu, Luiz? Direto aí de Porto Alegre, um abraço a todos os gaúchos e até uma próxima. Boa noite.